Canal Pretos FC no YouTube, quero falar a respeito do São Paulo e de Fernando Diniz. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, venham conosco. Será uma honra vocês me ajudarem a chegar aos 100 mil inscritos para receber aquela placa do YouTube e eu dividir tudo isso com todo mundo que está sempre por aqui. Se vocês gostarem do vídeo, deem like, por favor. Bom, abrimos mais uma semana com o São Paulo em debate. Que coisa, hein? Depois que o futebol voltou no Paulistão, no dia 22 de julho, o São Paulo foi apontado por quase toda a imprensa de São Paulo, por incrível que pareça, inclusive por mim, como o grande favorito para ganhar o Campeonato Paulista. Aí perdeu para o Mirassol naquele jogo incrível, onde terminou uma bagunça o time, uma confusão, e o Mirassol bem organizado, onde tinha perdido 18 jogadores durante a pandemia, durante o recesso. E aí ficou uma imagem muito ruim de São Paulo, com um time caríssimo, mas com bons jogadores. Então eu tô vendo aí que tem muita gente defenestrando e acabando com os atletas. Claro que o comprometimento, a reação, a pegada tem que ser forte, tem que ser grande. Mas assim, ó, contra o Fortaleza houve comprometimento, faltou futebol, ganhou de 1-0. Contra o Vasco não faltou comprometimento. São Paulo eu não acho que tenha jogado mal. O São Paulo não conseguiu fazer os gols, porque criou oportunidades para fazer, principalmente nos dois inícios de tempos. No início do jogo, quando foi superior ao Vasco durante 15 minutos, perdeu pelo menos 3 oportunidades, e depois no início do segundo tempo. E aí os dois gols que o São Paulo leva, um gol num escanteio que a bola era do São Paulo, o Reinaldo dá um bico para trás, cede o escanteio, defesa para, gol. E o segundo, o Paulinho Boia, que para mim não jogou tão mal, apesar do erro, acabou errando, perdeu a bola no meio de campo, armou o contra-ataque e o Vasco fez 2-0. Claro que tu junta uma derrota com todo o ambiente complicado que está o São Paulo, aí vira tudo um turbilhão. Ninguém mais serve sempre. Eu já disse aqui há muito tempo, vocês são testemunhas, o São Paulo já deveria ter antecipado as eleições, porque a gestão do Leco acabou. O Raí e o Pássaro não ficarão na próxima gestão, então também poderiam já sair, ter a grandeza, o Raí principalmente como grande ídolo da história, de sair e já abrir espaço para uma transição, né, de repente. A eleição vai ser entre o Júlio Casares e o Roberto Natel. Se o Natel ganhar, o Marco Aurélio Cunha vai ser o homem do futebol. O Casares já tem escolhido, mas não revelou. O que fica claro é o seguinte, o São Paulo precisa de um modelo de gestão. Essa gestão acabou. E seria melhor mesmo antecipar as eleições para que já houvesse uma transição e uma mudança de ambiente, que isso até faz bem no futebol de vez em quando. Uma mudança de ambiente em todos os sentidos, do presidente aos homens do futebol. Seria interessante que isso acontecesse. Até porque, se houver mais um tropeço, aí vai tudo estourar na conta do Fernando Diniz. Elogiaram o volume de jogo do São Paulo. O São Paulo teve muito volume de jogo, mas não consegue ganhar. E os times do Fernando Diniz, eles têm sido assim. E aqui que está um defensor do Fernando Diniz, que eu já não tenho mais argumentos para defesa, porque o aproveitamento dele em pontos corridos em jogos do Campeonato Brasileiro é de 37,1%. Aí os números acabam com qualquer tipo de apoio. Então isso realmente é complicado. Eu continuo gostando do Fernando Diniz, acho que ele é um cara seríssimo, um profissional que já é um vencedor pelo que ele fez no Audax, impactou o futebol 4 anos atrás, mas carreira de treinador, a carreira é dele, não é minha. Precisa ter uma sequência de trabalhos, de bons resultados para que ele consiga realmente ter longevidade, por exemplo, no mercado. Então, eu gosto do Fernando Diniz, mas no momento as coisas estão contra ele e ele precisa administrar isso. Ele é um cara de grande diálogo, dá para notar isso, e de muitas convicções. Agora, uma convicção complica. O Pato joga menos que o Paulinho Boia e que o Elinho e que o Gonçalo Carneiro, que o Gabriel Sara, não joga. Então você deixar um jogador como o Pato no banco, mesmo que ele esteja em uma fase, aí vai contra pensamento de futebol, porque esse cara pode te decidir no lance, mesmo que ele esteja numa má fase. Tecnicamente ele é superior aos outros. Então aí me parece um pouco de birra aí pelo fato do Pato hoje não ser um jogador que tenha alma, vamos colocar assim. Mas ele joga, dá a bola para ele, ele joga, alguma coisa sai. Então eu acho que esse tipo de coisa pesa contra o técnico. O Pato não é pior do que o Paulinho Boia, que o Elinho, que o Gonçalo Carneiro e que o Gabriel Sara. E ainda assim não está sendo aproveitado. Hoje é um custo gigante para um benefício pequeno. Então, mais uma vez, o São Paulo vive um turbilhão, uma pressão tremenda.
Mas tudo isso porque os jogadores também estão vendo que a gestão acabou, certo? E não adianta botar a culpa no Daniel Alves. Daniel Alves é o melhor jogador de São Paulo. Ele não teve culpa de ele ter sido contratado e o São Paulo não ter conseguido um parceiro para quitar os seus vencimentos. Então tirar o Daniel Alves hoje ou pedir rescisão de contrato, isso é apenas algo político, jogar para a torcida, porque ele é o melhor jogador de São Paulo nesse momento. Então a situação hoje é complicada e se continuar desse jeito, sem muita reação, comprometimento existiu, eu tenho certeza, contra o Fortaleza e contra o Vasco. Agora, se os resultados não vierem, vai estourar a conta no treinador. E aí é o seguinte, ó, aí o Fernando Diniz ou muda o modelo de jogo, tem horas que tu pode mudar. O Thiago Nunes no Corinthians chegou para estabelecer um jogo diferente, não conseguiu e voltou às origens, pelo menos para garantir uma certa segurança ao Corinthians. O Fernando Diniz, será que não pode mudar pelo menos um pouquinho para tentar ganhar primeiro, para depois pensar em jogar bem? Porque o São Paulo precisa ganhar, o São Paulo não pode tropeçar, porque senão vai cair todo mundo. É isso que eu penso. Mais uma semana de muito debate, mas eu não vejo assim o Fernando Diniz como um cara que mereça também tanta pancada, porque eu acho que ele é um trabalhador e é um cara comprometido, tá certo? Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Antes de eu fechar, eu vou chamar o trecho do Fernando Diniz, começando principalmente pelo que ele disse, né? O Pato, por exemplo, é um jogador que hoje joga menos do que os outros. O Fernando Diniz explicou por que o Pato não entrou no jogo contra o Vasco da Gama. Vamos acompanhar. Fernando Diniz. Nesse momento, como eu sempre faço, eu estou procurando colocar aqueles que eu acho que, para o momento do jogo, o que o momento do jogo pede. Então, naquele momento, o Carneiro já vem treinando bem e a gente estava com o Paulinho aberto, colocamos o Elinho e o Igor Vinícius e acabar tendo bolas mais alçadas na área, que era a intenção nossa, e um jogador com a estatura dele, eu acho que a gente conseguiria levar mais vantagem para poder fazer os gols que a gente precisava para, pelo menos, empatar. No começo do ano você optava por jogadores mais experientes e tem usado depois da parada jogadores mais jovens. Mesmo assim, os resultados não estão vindo. O São Paulo precisa de uma nova variação tática ou uma outra escalação? A questão nunca é jogador jovem experiente. Eu boto os melhores para jogar, que eu estou achando no momento. Vou fazer sempre o melhor para o São Paulo. A variação tática, eu acho que a gente tem variação tática quando joga com o Boia, por exemplo, que é um jogador mais de drible, um jogador mais agudo, quando coloca o Elinho, que é outro jogador de velocidade, quando coloca o Gonzalo Carneiro junto com o Pablo. Então, assim, o que você espera do treinamento, da mudança tática, a gente não tem garantia do que quem vai ganhar e quem vai perder. Mas a equipe produziu de acordo, conseguiu marcar bem alta quase que o tempo todo, principalmente no primeiro tempo. Teve bom controle do jogo, cedeu muito pouco contra-ataque, embora a gente tenha sofrido um gol de contra-ataque, a gente ofereceu pouco contra-ataque à equipe do Vasco, e é isso. Então a gente está melhorando. A equipe, do que ela começou com o Red Bull para esse jogo, em termos de produção, a equipe evoluiu, mas repito que isso tem que ser traduzido com resultados positivos. A pressão da torcida para a sua demissão te preocupa? Uma coisa que preocupa, isso é uma coisa que faz parte do mundo do futebol. Quando você está num time do tamanho do São Paulo, quando o resultado positivo não vem, esse tipo de assunto é corriqueiro, a gente sabe que isso sempre acontece. A gente tem que ter cabeça no lugar e procurar fazer o melhor para o São Paulo, melhorar o time constantemente para que os resultados positivos venham e a gente consiga dar alegria. Esse Fernando Diniz, técnico do São Paulo. Fica então essa questão. São Paulo agora tem Bahia pela frente e depois o Sport em Recife. Nesses 6 pontos aí, tem que fazer 3 pelo menos, para a situação não se complicar ainda mais. E o Bahia vem certinho, hein? Com 100% de aproveitamento ao Morumbi. No ano passado eliminou o São Paulo da Copa do Brasil. Sempre foi um adversário complicado. Vamos aguardar. Eu gosto do Fernando Diniz, mas ele também precisa se ajudar. Essa que é a realidade. E o São Paulo também precisa rever mais uma vez alguns conceitos. Eu continuo achando que a eleição já deveria ter sido antecipada com os próprios conselheiros que cobram hoje mudanças no time, mas deveriam também cobrar mudanças na política para ter uma transição mais tranquila em relação a quem vai assumir o clube. Canal Pretes FC no YouTube, sempre um prazer muito grande contar com todo mundo por aqui. Obrigado pelo carinho, pela audiência, é uma satisfação muito grande e não se esqueça, saúde sempre. Grande abraço.